Olá, colega médico, seja bem-vindo ao podcast Clube Médico 7X, empreendendo na medicina com a medicina. A gente vai fazer hoje o episódio número 1, o episódio inaugural aqui dentro desse podcast. A gente vai exatamente falar um pouquinho mais sobre a questão do empreendedorismo, ou a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre como você vai empreender na medicina com medicina, tá bom? Mas antes de a gente começar, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Guilherme Fattori, eu sou profissional da saúde como você, sou fisioterapeuta de formação e lá atrás eu percebi a necessidade que eu tinha de empreender dentro da área da saúde, fora um pouquinho a nossa parte técnica. Foi onde eu desenvolvi um pouquinho mais esse meu lado empreendedor, falando, estudando sobre marketing, sobre processos, sobre gestão, sobre liderança. Montei uma equipe com 5 profissionais trabalhando comigo. Nós tínhamos uma média de 125 atendimentos particulares por semana e eu comecei a ensinar outras pessoas através de consultorias, de mentorias, isso de como conseguir alavancar um negócio dentro da área da saúde, como levar o seu propósito, a solução para mais pessoas. Hoje eu tenho o privilégio de ter um sócio como o Elinei, que já foi meu aluno, inclusive lá na mentoria, e a gente está desenvolvendo esse projeto do clube, onde a gente está ajudando cada vez mais médicos, cada vez mais pessoas. Elinei, se apresenta para o pessoal aí, seja bem-vindo ao episódio número 1, meu amigo. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse podcast, esse conteúdo aqui. Não sei qual plataforma digital que vocês vão nos ouvir. Meu nome é Elinei Faria, eu sou urologista focado em uro-oncologia e cirurgia robótica. E depois de uma carreira quase toda focada em só estudar medicina, fui descobrir, depois de muitos anos, que a gente precisava ter algo mais. Esse algo mais eu aprendi na dor, foi sofrendo, foi estudando e foi quebrando muita cabeça. Então surgiu essa ideia de, na verdade, a gente oferecer um atalho, de a gente oferecer todas as minhas dores. Eu, como você, médico, tenho toda essa dor de captar paciente, de estar com o paciente na frente, de fechar um negócio, fechar uma cirurgia, fechar do paciente não aparecer, de gestão de consultório, de posicionamento no mercado, e a dor principal é que a quantidade de faculdades de medicina que estão abrindo, se a gente não tiver um posicionamento, a gente não entender esse cenário médico nos próximos 5, 10 anos, a gente vai sofrer muito, e quem entender esse cenário e aprender a jogar o jogo vai se destacar. Perfeito, perfeito. Elinei, a gente fala muito, né, nos nossas aulas, nos nossos encontros que nós temos dentro do clube, dentro de treinamentos, de palestras que a gente dá também no sentido de eventos presenciais, a gente fala muito sobre essa questão do médico do futuro, né? A questão da necessidade da evolução do mercado médico. Eu, inclusive, depois de atender mais de 1.200 clínicas, eu resolvi entrar, me especializar nessa área médica exatamente por entender esse movimento e essa necessidade. Fala um pouquinho para o médico que está nos ouvindo agora, nesse primeiro momento aqui, essa questão de empreender na medicina com a medicina. Por que precisa disso e o que vai acontecer nos próximos anos que talvez o pessoal não esteja percebendo? Essa frase que a gente criou, Guilherme, e essa frase você sabe que é nossa, pode até ser copiada por outras pessoas, mas essa frase é nossa, nós que criamos. Que é justamente assim, eu não estou convidando, né, porque a gente tem nossa formação de médico, a gente aprende a ler artigos, estudar em livro e ver, a gente vai em congresso e fala de doente, de doença, de como tratar, de resultado, só que a gente não aprendeu e não foi treinado a olhar para o resto, né, às vezes a gente, eu falo como médico, às vezes a gente está fazendo coisas que não dão ROI, né, o que que é ROI? Return over investment. Então, o que você tem que ter de retorno? Você tem que fazer coisas que te dão rentabilidade, faturamento, satisfação ou paz. Então, se você está lá de repente, você está num plantão, está num consultório, e aquele horário não te dá nem faturamento, nem retorno, nem satisfação, e não te traz paz, então você não tem retorno. Aquilo ali você está tempo perdido. Então, empreender na medicina com medicina na verdade, é captar, fazer com que esse médico seja transformado de entender que ele é um negócio. E acreditem, você pode até achar que o que eu estou falando é óbvio, mas não é. Ele é óbvio quando você ouve, mas quando você processa isso dentro da sua cabeça para isso fazer aparecer na prática, isso não é óbvio.
tá? Então a gente quer que o médico empreenda, mas não é abrir um boteco, não é abrir um restaurante, um posto de gasolina, não é isso. É que você empreenda dentro do que você sabe fazer, que é ser médico. E existem, gente, quando eu comecei a estudar isso, comecei a fazer aulas com o Guilherme, quando a gente começou o projeto, é um mundo que eu nunca tinha tido contato, tá? Então, eu acho, Guilherme, super importante que o médico, primeiro, a gente descubra, traga isso à tona da consciência do médico. Perfeito. E o que eu vejo que as pessoas, né, os médicos não estão percebendo, Elinei, e eu trago dados aqui, né, a gente está em 2024 gravando esse podcast, o último levantamento da Associação Médica Brasileira trouxe que existem mais de 560 mil médicos no Brasil atualmente, e ele traz uma projeção de ter mais de 1 milhão de médicos até 2035. Por que que é relevante e importante você entender isso? Porque há pouco tempo atrás, muitas vezes você, como médico, tinha indicação boca a boca como principal forma de captação, ou você tinha alguns contatos, algumas coisas nesse sentido, e você conseguia, vamos dizer assim, criar uma carta de clientes, ou fazer o seu faturamento, ou se tornar reconhecido perante esses tipos de abordagem. Só que hoje, tendo mais médicos do mercado, uma concorrência maior, tendo mais especialistas, tendo um número maior de concorrência mesmo, a tendência é que métodos mais arcaicos, como somente boca a boca, ou lista telefônica ou qualquer outras coisas desse sentido, percam cada vez mais o efeito. Então, a gente está vendo, né, esse processo acontecer gradativamente, né, Linei? Muitos médicos muito bons tecnicamente, médicos com pós-doutorado, médicos formados em grandes faculdades, que fizeram grandes artigos, que estudaram bastante, mas que estão tendo que voltar da plantão, ou tendo que fazer plano de saúde, ou tendo que trabalhar na clínica de alguém. Por quê? Porque quem está empreendendo está conseguindo se destacar. E quem não está empreendendo está ficando para trás, né? Existe uma coisa que é o sistema, Guilherme. O sistema, quando eu chamo sistema, o sistema de saúde brasileiro, que eu, como médico, estou inserido, que é convênio, plantão, consultório, cirurgia privada, isso hoje tem um share, um market share cada vez mais competitivo, entendeu? Por que que os convênios estão pagando cada vez menos? Porque tem cada vez mais médicos, tá? Nada contra trabalhar para convênio, eu também às vezes trabalho para convênio, mas você tem que saber fazer, né? Otimizar tempo, otimizar, de repente, por exemplo, um oftalmologista que ele tem às vezes basicamente tudo com convênio, mas ele tem dentro da clínica dele tanto exame, tanto potencial, que ele faz aquilo ali virar uma máquina de dinheiro. Então você tem que entender dentro da sua área o que que dá para ser feito. E isso é uma coisa, assim, você fala, poxa, você concorda que, sei lá, tem 1% dos médicos muito fora da curva em qualquer área? Peraí, foi sorte ou aqueles médicos fizeram alguma coisa que levou a ele a esse resultado? A gente tem que fazer meia-culpa. Peraí, esses caras que explodiram, colegas nossos, eles explodiram porque eles são mais inteligentes que você? Eles têm mais sorte que você? Ou eles têm todo um conjunto de características que fazem esse se destacar a curto, médio e longo prazo? Então, bota a mão na consciência. Perfeito. E entregando um pouco do ouro já, né? Entregando um pouquinho o que a gente tem como característica, não só falar para vocês o que está acontecendo, mas também ajudar vocês na resolução. A ideia desse podcast, inclusive, eu peço que você aí curta, se você está vendo no YouTube ou está vendo em alguma plataforma, deixe um comentário, deixe alguma coisa para a gente poder conversar mais sobre esse tipo de assunto. A gente quer entregar algum tipo de conteúdo para vocês resolutivo também, tá? Não só no sentido de alerta. A gente quer aumentar a consciência médica para o empreendedorismo, mas a gente quer que você, como médico, também saia de cada episódio desse podcast com alguma semente, com alguma coisa que você possa construir. E assim, eu não sei o que o Elinei vai dizer, né? A gente está fazendo esse podcast totalmente entregando para vocês o que a gente entende, que a gente tem de repertório, que a gente conhece pela nossa experiência, pelo nosso conteúdo. Mas vou falar sobre mim, Elinei. Eu entendo que, num primeiro momento, o médico que quer empreender na medicina, com medicina, ele precisa indiscutivelmente trabalhar o seu modelo de negócio. Simplesmente eu abro um consultório, eu vou lá, espero a minha agenda encher e fico
parado lá, vamos dizer, esperando o telefone tocar, esperando as coisas, isso não cabe mais na medicina em 2024 e não vai caber mais daqui para frente. Então, o médico somente ser técnico, no sentido dele simplesmente ficar no consultório ou ficar em algum local esperando as pessoas vir no modelo de negócio mais passivo, isso tende a não fluir. Já não está fluindo, mas a tendência é piorar ainda mais por conta desse aumento da concorrência. Então, eu gostaria de falar para as pessoas nesse sentido, né? E aí, se quiser ou falar em cima disso, ou trazer outro ponto que você enxerga, tá tudo bem. Mas o que eu penso é que o médico precisa, num primeiro momento, fazer uma reflexão sobre o seu modelo de negócio. E aí, o modelo de negócio vai entrar muita coisa, né? A gente vai falar ao longo desses podcasts aqui sobre posicionamento, sobre marketing, sobre secretária, sobre oferta, sobre novos serviços, sobre high ticket. Tem uma série de coisas que a gente pode criar de diferença. Mas acho que o modelo de negócio é uma coisa que o médico deveria se atentar. Concorda comigo? Eu concordo com você e eu quero dizer o seguinte: modelo de negócio é mais importante que talento e esforço. Tá? E isso eu preciso muito que vocês tenham isso em mente, que modelo de negócio é mais importante que talento e esforço. Quando eu chamo talento, habilidades, estudo, competência técnica e esforço é a sua capacidade de se esforçar e trabalhar pesado. Se você tiver um modelo de negócio ruim, você pode nadar, 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 você não vai sair do lugar. E falo mais, eu como médico, vou dizer, nós médicos somos bobos às vezes, tá? E às vezes a gente cai em armadilhas. Por exemplo, armadilhas, o cara fala assim: eu queria encerrar esse podcast dizendo assim. Por que que eu falo que os médicos às vezes são bobos? Porque ele vê muito anúncio para médico dizendo assim: faça esse funil de vendas e fature tantos mil por mês. Faça essa técnica aqui, nos contrate aqui que nós vamos fazer isso e você vai explodir. E só quem é médico, como eu, que está ali no dia a dia, no consultório, na concorrência, vendo o concorrente, vendo a cidade, vendo o sistema de saúde, vendo tudo que existe, sabe que isso é mentira, é uma falácia, é uma construção. É muito mais complexo, colega meu, do que vocês pensam. Então, deixo aqui, a gente vai para o próximo episódio e eu gostaria de dizer o seguinte: hoje em dia, conteúdo é commodity, tá? Se vocês forem para o YouTube, vocês vão ter muito conteúdo disponível para você maratonar. Você tem, eu posso citar aqui uma lista de 50 melhores livros de empreendedorismo que você pode aplicar. Isso tudo é bom, mas é commodity. Hoje, o que vale ouro são os insights, as ideias e o direcionamento. Vemos vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente quer na sequência desse podcast, que a gente consiga dar alguns insights para você poderosos e ajudar você, colega médico. Pense aí sobre o seu modelo de negócio atual. Se você não sabe o que significa modelo de negócio, se assuste no sentido de se incomodar com isso, comece a pesquisar um pouquinho mais sobre isso e, obviamente, a gente está à disposição. O Clube Médico foi criado exatamente para isso. Tá? Então, se você puder, pegue esse link também, esse vídeo que você viu aqui agora, e envia para alguns colegas, para alguns amigos que você tem, para abrir neles também essa consciência para essa nova medicina e para esse momento que a gente está partindo. A gente está criando um movimento, né, Linei? O que a gente está querendo criar aqui é um movimento, é um clube médico realmente para melhorar a condição do médico, de conseguir não só ser mais reconhecido, não só aumentar a sua remuneração, mas ele conseguir cumprir o seu propósito de ajudar cada vez mais pessoas. Porque a gente sabe o quanto a gente estuda, o quanto é difícil, o quanto a gente passa por várias dificuldades para chegar ali no mercado e perder, vamos dizer assim, perder terreno para quem faz um marketing melhor, ou para quem sabe aparecer melhor, ou para quem faz uma oferta melhor. A gente quer que você que seja bom tecnicamente também seja bom no seu modelo de negócio, tá bom? Então, a gente se vê no próximo episódio e aí encaminhe isso para as próximas pessoas. Valeu, pessoal, um abraço. Um abraço.